Hoje nós vamos dar seguimento, então, ao nosso texto, que nós estávamos estudando, capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Vamos abrir aí. Nosso texto hoje é um tanto quanto curto, porém profundo. Capítulo 14 do Evangelho de Lucas, vamos ler do verso 12 ao 14. Na verdade, antes da gente ler do 12 ao 14, eu queria relembrar com vocês o texto anterior, que foi o que o Pedro deu na semana passada. Está lá no verso 7 ao verso 11. Eu vou ler o estudo inteiro hoje na NVI, então creio que a maioria aqui tem, principalmente por causa da Bíblia do acampamento, então acho que é mais adequado. Do verso 7 ao verso 11 fala assim: Jesus estava então num jantar na casa dos fariseus, e aí ele pega e fala aqui, no 7, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que o convidou, os dois virá e dirá, deu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então esse foi o nosso texto da semana passada, que o Pedro trouxe, o estudo. E o que nós vimos nesse texto, bem resumidamente, é que todo aquele que busca ser exaltado, no fim será humilhado. Se a sua busca do seu coração é a sua exaltação própria, é glória própria e é visibilidade para si mesmo, o Senhor fala aqui que você será humilhado. E aí, ele usa uma analogia, que é a mesma analogia que ele vai seguir usando, de um jantar, da mesa. Justamente porque aquele momento ali é um momento onde os fariseus sempre buscavam sentar num lugar de honra à mesa, mais perto ali do dono da residência, mais perto daquele que é mais importante. Então Jesus usa esse cenário, usa esse aspecto cultural da tradição dos fariseus para confrontar eles com essa verdade. De que muitas vezes eles estavam buscando um assento na mesa, não que eles merecessem esse assento, não que fosse de um lugar digno para eles, mas porque eles queriam ser exaltados. E ele fala o que isso poderia acontecer. Então, nós vimos na semana passada como nós, e eu estou usando essa situação da mesa como uma metáfora mesmo, porque é isso que Jesus tem feito aqui, está usando uma situação análoga, mas que pode ser aplicado para toda a nossa vida. Então, nós vemos como nós devemos nos portar diante de uma situação como essa. Essa analogia é apenas mais uma forma poderosa de Jesus nos mostrar como é o reino de Deus. Como os convidados de um suposto jantar devem se portar, e hoje nós vamos ver, em seguida, como o anfitrião de um jantar deve se portar. Então, na semana passada, nós vimos como os convidados deveriam se portar, e hoje nós vamos ver como então ele vira o canhão para o anfitrião, para o dono da casa. E o convidado erra ao se assentar buscando honra, exaltação e visibilidade, e o anfitrião erra ao convidar seus convidados pelos motivos errados. Antes da gente entrar no nosso texto, com esse um pouco mais de contexto, quero dizer uma coisa para vocês. Que Jesus conhecia o coração daqueles homens realmente. Jesus olhava para aqueles homens e ele não via apenas a casca. Ele não via apenas o que eles queriam mostrar. Mas Jesus olhava para aqueles homens e ele conhecia o coração. E o coração de um homem, nesse sentido, ele revela a nossa motivação. A motivação de um homem é o que o Senhor está falando aqui.
Então, quando o Senhor olha para a gente, Ele não somente olha para o nosso aspecto físico, para o nosso aspecto comportamental que eu deixo transparecer, nesse caso os fariseus, mas Ele também sabe o que está lá dentro. E que muitas vezes nem nós percebemos o nosso pecado, mas o Senhor olha e Ele percebe isso. Então, porque Ele percebe isso, e porque Ele conhece intimamente cada homem que está ali, Ele tem toda a autoridade para falar isso e incomodar cada homem que está ali, né? Entrando na porção de hoje, agora, vamos relembrar um pouco do contexto dessa passagem. Então, é sábado, é um dia importante para os judeus, é o Shabá. É o momento onde eles, teoricamente, da sexta-feira do final da tarde até o sábado, final do cair da noite do sábado, eles não poderiam realizar nenhum trabalho. É um momento muito peculiar, é um dia muito especial para os judeus, e quem eles convidavam para a casa deles, quem eles convidavam para passar esse momento junto, era muito importante, né? Então, é o dia de partir o pão e demonstrar o quão piedoso eu sou. Principalmente nesse jantar aqui. Jesus foi convidado para jantar por um dos líderes entre os fariseus. Quando a gente volta lá para o versículo 1 do capítulo 14, vocês estão abertos aí, fala assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Então, aqui no próprio versículo 1, ele já fala que era um fariseu importante. A gente percebe que isso é uma questão a gente observar. Afinal de contas, não era um jantar como qualquer outro. Não era uma pessoa humilde, uma pessoa sem nenhuma importância, uma pessoa sem nenhum conhecimento, mas era um líder importante dos judeus que tinha convidado Jesus para jantar no dia mais especial da semana, que era o Shabá. Então, vocês param para pensar que momento especial era esse desse jantar. Não há nenhuma evidência, que eu saiba pelo menos, de que Jesus alguma vez tenha sido convidado para um jantar desse pela segunda vez. Alguma vez na Bíblia vocês viram Jesus sendo convidado repetidamente para a casa de alguém? Então Jesus foi lá jantar na casa desse fariseu e semana que vem o fariseu fala: cara, foi tão legal, vou chamar ele de volta. Foi tão massa levar aquela chapuletada lá que, olha, quero mais. A gente não vê isso acontecer. Jesus, quando ele abria a boca na casa dos fariseus e na casa hoje, aqui nesse lugar, ele escancara a nossa hipocrisia. Nunca houve, e aí voltando para o contexto que eles estão vivendo aqui, um homem cuja boca estivesse mais intimamente ligada ao coração humano. Já houve alguma palavra que saiu da boca de Jesus que não tocou as questões fundamentais dos homens, dos nossos desejos ou segredos? Nenhum homem jamais havia falado como Jesus estava falando agora. Com esse contexto em mente, entendendo que os fariseus chamavam Jesus para tentar sempre criar uma armadilha para ele, sempre tentando pegar ele em alguma coisa. A gente vê aqui no começo, nos primeiros versículos, que foi o estudo que o Gui deu na semana retrasada, que eles tentavam pegar Jesus na cura do sábado, por exemplo. Afinal de contas, pode ou não curar no sábado? Nem os judeus, nem os fariseus responderam a Jesus nessa questão. E Jesus escancara de novo a hipocrisia deles. Então, novamente, esse é mais um jantar da hipocrisia que nós temos visto Jesus participando. Então, esse homem que olha através de tudo que nós temos de barreiras, da nossa roupa, do perfume que eu passo, porque eu não quero ficar fedendo, do desodorante para eu não ficar fedendo também, da maquiagem que as meninas passam, não sei, qualquer coisa que os meninos possam usar, né? Tudo isso, o Senhor olha através disso tudo para o seu coração e vê a sua e a minha e a hipocrisia desses homens. E é que nesse texto ele está escancarando essa hipocrisia. Então agora, entrando no texto de hoje, que é do verso 12 ao 14, Jesus então, depois de ter confrontado eles sobre o lugar da mesa que eles estariam sentando, ele vai falar, no 12. Então Jesus disse a que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você,
porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Paizinho amado, obrigado, Pai, porque o Senhor é direto, porque o Senhor é claro, e porque o Senhor nos confronta, Pai, com os nossos pecados mais íntimos. Eu te agradeço por isso, pela tua palavra e porque o teu Filho morreu por nós, Pai. Peço que o Senhor use a tua palavra, frutifique nos corações e que os corações aqui estejam férteis, Pai, para que nós sejamos usados na pregação do teu evangelho por aí. É em nome do Senhor, do teu Filho que eu oro, amém. Então, agora com esse texto, que é o nosso texto em mente, antes disso, eu quero dizer uma coisa para vocês. Qual é o peso da palavra de Jesus para nós? Porque para os fariseus, o peso da palavra de Jesus não era muito grande. Eles não viam Jesus como o Messias. Eles não viam Jesus como o enviado do Senhor, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles viam Jesus como um falso profeta, como alguém que estava vindo para derrubar o sistema, como alguém que estava vindo para manchar o nome deles, né, que eram os fariseus, que, afinal de contas, os guardiões das tradições. Mas eu quero ler com vocês uma série de passagens que estão no Evangelho de João, que atestam sobre as palavras de Jesus, porque eu quero que vocês não ouçam essas palavras de Jesus assim como os fariseus ouviram, com menos peso do que deveria. Vamos ler João, capítulo 18. Evangelho de João, deixa o dedo aí em Lucas, mas João está perto, então vamos ler João, capítulo 18, verso 37. Fala, vou esperar o pessoal. Evangelho de João, (18, 37). Fala assim, vou ler só o finalzinho. Fala: de fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo. : para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Então, quando Jesus fala no jantar, e quando ouvimos hoje através dos evangelhos, uma divisão é criada. Olha o que ele fala nesse verso que a gente acabou de ler aqui. Por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. E quem não ouve? Os que não são da verdade. Quando Jesus fala que quem ouve pertence a um grupo, ele diz que quem não o ouve pertence a outro grupo. Se só quem ouve ele pertence a esse grupo, se nós, ouvindo as palavras de Jesus, que são as palavras de vida que nós acabamos de ler aqui, não ouvimos o que Jesus quer nos ensinar com isso, isso nos coloca em outro grupo, que não é o grupo da verdade. Aqueles que são da verdade ouvem e obedecem. Aqueles que não são da verdade ficam contrariados, chateados, com raiva e pensando: isso não é para mim. Eu não sou esse cara. Quem é esse Jesus? Mas aqueles que conhecem o seu pastor e ouvem sua voz, se acalmam, se sentem seguros. E agora nós vamos ler João, capítulo 10, verso 4. Fala assim: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhece a sua voz. Aqui falando do pastor. E o 27, do mesmo capítulo, verso 27, fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Sendo assim, meus irmãos, prestemos atenção em como ouvimos as palavras de Jesus, pois isso é um indicador se nós somos ovelhas, se nós pertencemos à verdade, se somos parte do rebanho dele ou não. Agora, para concluir esse primeiro trecho, João 8, verso 47.
Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Todos esses versículos que eu li, podem voltar para Lucas, todos esses versículos que eu li são versículos que Jesus fala. Isso. Então, você imagina, para os fariseus ouvindo Jesus falar isso aqui. Então, eles não davam valor ao que Jesus falava. Eles não ouviam Jesus e colocavam Jesus como Messias. Não enxergavam Jesus como pastor deles, como o detentor da verdade, como a verdade encarnada, como o Filho de Deus enviado ao mundo. Eles olhavam para Jesus e viam alguém com que eles precisavam contestar e refutar. Então, e nós? Como nós enxergamos o que Jesus está fazendo nesse jantar aqui? Nós enxergamos Jesus dando um ralo nos fariseus? Jesus colocando os fariseus no lugar deles? Ou a gente às vezes até acha engraçado, fala, cara, olha que guascada que esses caras levaram. Ou a gente olha e fala, isso é para mim. Essa mensagem de hoje, a mensagem que foi falada na semana passada, a mensagem que foi falada na semana retrasada, a mensagem da semana que vem, e tudo isso são mensagens para o povo de Deus. Então, essa mensagem de hoje, ela tem uma importância tremenda para o nosso coração, porque Jesus fala isso para a gente. E nós que ouvimos as palavras do nosso pastor, devemos ouvir as palavras dele, nos acalmar e seguir a voz dele, porque é isso que ele espera das ovelhas dele. Então agora, entrando no nosso texto, no capítulo 14, do 12 ao 14, quando a gente lê, e eu queria ler de novo com vocês, para fixar bem essa mensagem, fala assim, então Jesus disse o que o tinha convidado, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus amigos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Então a gente pode pensar que Jesus tinha causado bastante confusão e incômodo já nesse jantar que ele estava participando, né? Afinal de contas, ele tinha curado um cara, tinha confrontado os fariseus, agora ele tinha acabado de falar que eles estavam sentando no lugar errado, e agora ele vem com essa mensagem, que é uma mensagem dura, né? Dizendo, nem você que me recebe na sua casa, que é o dono da casa, vai passar ileso. No capítulo 31 de Êxodo, Deus fala por que e como o Shabat deve ser guardado. Mas os judeus, e tudo que o Senhor fala para eles, é que eles deveriam guardar para o Senhor, para lembrar do Senhor, para lembrar que o Senhor descansou no 7º dia. Então, é um movimento que o Senhor cria para que nós tenhamos comunhão com os irmãos, para que nós tenhamos comunhão com o Senhor, e que nós tragamos a nossa memória que o Senhor descansou no 7º dia, então eu também vou descansar. Glória a Deus pela criação. Glória a Deus porque o Senhor nos deu um dia para descansar. Mas os fariseus, com as tradições deles, e o Senhor fala isso, né, que eles carregam essas tradições de forma equivocada, que eles olham para as tradições mais do que dão peso para a própria palavra, os fariseus olham para isso e transformam o jantar do Shabat num jantar político. Num jantar onde quem tem mais poder senta em um lugar. Quem tem uma casa melhor oferece um banquete maior. Isso se transforma numa disputa política. Uma disputa por quem importa mais. E aí tudo bem, né? Além disso, agora com essa mensagem, o Senhor expõe o nosso sistema de recompensa. E é sobre isso que nós estamos aqui para falar hoje. O nosso mecanismo de retribuição e de interesse. Parece óbvio para todos nós que se eu faço algo, eu mereço ser retribuído. Não é? Você trabalha, você recebe um salário. Você estuda, você vai bem na prova. Você faz um vestibular depois de ter ralado um ano inteiro e você passa no vestibular. Você pode fazer muitas coisas nesse mundo e ser recompensado por esse esforço que você pode ter. Mas vamos imaginar um caso hipotético em que você convide um colega de trabalho para o seu casamento
Não é muito amigo seu, mas é um colega de trabalho. É aquele cara que está todo dia sentando no seu lado, ou é um cara que pode até ser o seu supervisor, seu chefe, o dono da empresa, mas você convida ele para o seu casamento. E no mês seguinte, hoje é dia 2 de março, dia 2 de abril é o casamento desse cara. O que no seu coração você espera que aconteça? Se você pensar, ele vai me convidar? Ele vai, né? Eu convidei ele para o meu. Então, automaticamente, a gente tem esse sistema de recompensa embutido na gente. Porque desde pequeno nós aprendemos isso. Desde pequeno na escola, desde pequeno nós vemos pessoas fazendo isso. Então, se eu convido esse cara, ele vai me convidar. Se eu sempre dou presente de aniversário, quando chega meu aniversário e ninguém me dá presente, qual é o meu sentimento? De injustiça. Afinal de contas, eu sempre presentei, não vou mais presentear ninguém também. Não vou, vocês vão ver. E agora vamos virar o jogo. Se você fosse convidado para o casamento desse seu colega de trabalho, e aí logo no segundo mês, fosse o seu casamento, você ia ou não se sentir pressionado a convidá-lo? Então isso serve em ambas direções. Tanto quando eu espero, quanto eu sei que ele espera, então eu preciso cumprir com essa expectativa. E até agora, Jesus tinha falado com os convidados e agora ele está falando isso para o dono da casa. Então a gente precisa tomar cuidado ao ler essa passagem e cair no erro de pensar assim. Eu vou abrir uma aspas aqui. Jesus, então, está dizendo que a gente não pode convidar amigo, irmão, pessoas ricas para jantar em casa? É isso? Ferrou, então. Ontem mesmo eu saí com um casal, ontem o Dimitri foi lá em casa jantar, ixi, já era, entendeu? Ou outro pensamento que pode vir, e esse é perigoso, é mais perigoso, na verdade. Jesus está usando um argumento de exagero retórico. Ou seja, nem dá para cumprir isso que ele está falando. Então a gente precisa entender isso como uma sabedoria profunda, uma coisa que intangível, que eu não sei muito tatear o que significa, e aplicação zero para a minha vida. Eu posso usar esses dois mecanismos. Um é um extremo, que é, então beleza, então agora, voltando à igreja, entendi. Voltando da igreja, eu vou parar na rua, vou passar lá no terminal de Londrina, colocar 10 mendigos dentro do meu carro, levar para minha casa jantar, e é isso que Jesus espera de mim todo dia da minha vida. Não, acabou, galera, vocês não vão mais em casa, nunca mais vai ninguém, nem minha família, ninguém vai. Isso é um extremo. O outro extremo, isso é impossível de fazer, então deixa para lá. Jesus está aqui ensinando sobre as motivações do nosso coração. Ele não está falando aqui uma coisa ipsis literis. Isso quer dizer, não é exatamente literal como ele está falando, porque se fosse seria uma situação muito peculiar, seria uma coisa muito estreita, seria muito específico isso na nossa vida. Mas Jesus ele não está olhando para isso, ele está olhando para o nosso coração. Te lembra que Jesus está enxergando o coração desses fariseus e ele está querendo tratar com um pecado em específico deles, que é, nós estamos buscando retribuição em tudo que nós fazemos? E a pergunta que é, qual retribuição nós estamos buscando? Porque se eu espero receber retribuição do mundo, isso quer dizer que eu não confio que o Senhor vai me retribuir. Se eu estou fazendo uma obra de caridade, se eu estou ajudando um pobre, se eu estou fazendo qualquer coisa e ninguém está vendo o que eu estou fazendo, ninguém viu, ninguém sabe, mas eu pego e posto no Instagram lá, hashtag ajudando os pobres, hashtag ajudando o mendigo. O que eu estou procurando aqui? Estou procurando reconhecimento do mundo, mas a palavra fala que o Senhor vai nos recompensar, e não o mundo. E quando eu faço isso, automaticamente o que eu estou fazendo é dependendo do mundo e não do Senhor. Eu não estou confiando que o Senhor vai cumprir com a palavra dele, quando eu faço isso. Então é isso que o Senhor Jesus está atacando aqui. O Senhor Jesus não está atacando o jantar específico. Ele não está atacando se você chamou seu amigo, se você chamou o seu irmão, seu pai, sua mãe. Não é isso. Mas o porquê você chamou. E o porquê você não chamou outra pessoa.
Porque um em detrimento do outro. É isso que ele está atacando aqui. Nós estamos buscando ganho próprio? Pode ser capital político, pode ser capital financeiro. Vou chamar um cara para um jantar na minha casa, porque eu sei que se eu chamar ele, eu vou ter um aumento no meu salário. Ou eu vou preservar o meu emprego, ou eu vou ser promovido, ou eu vou ter mais visibilidade, né? Emocional. Vou chamar um cara em casa para jantar, porque quando eu chamo ele, eu uso ele de pinico e eu posso falar tudo que eu tenho na minha cabeça para ele, porque eu estou precisando de um terapeuta, e esse cara, eu vou chamar ele por causa disso. Pode ser um apoio emocional, ou até da minha imagem e visibilidade. Eu vou chamar o pastor titular da igreja, que daí eu vou falar para o pessoal, o pastor foi lá em casa jantar ontem. Isso pode ser também. Estamos buscando viver na base da lei da reciprocidade, onde eu só faço quando posso ganhar algo em troca, ou não? E a outra pergunta é, e será que isso não é inconsciente? Será que eu não faço isso sem saber que eu faço isso por esse motivo? Será que eu não deixo de chamar alguém? E se eu for agora parar e refletir por que eu não chamo aquela pessoa? Ou por que não aquele grupo de pessoas? Eu consigo encontrar no meu coração uma resposta do tipo, porque eu não tenho nada a ganhar com isso? Honestamente, sondando o nosso coração, será que a gente não consegue encontrar essa resposta? Vamos ler Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 3 ao 11. Filipenses 2, do 3 ao 11. O apóstolo Paulo está falando assim aqui. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, essa mensagem aqui está em total concordância com o que Jesus falou, mas ela ainda assim traz uma coisa que o texto de Jesus não tinha trazido, que é, se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos seguidores desse que é Jesus, por que nós estamos agindo diferentemente dele? Porque ele que é o autor da vida, ele que é o Filho de Deus, que é o Todo-Poderoso, que foi um homem sem pecado, nenhum, que não merecia sofrer por nada, mas que morreu na cruz por nós, porque aprouve ao Pai esmagá-lo. Mas isso tudo porque o Senhor se dobrou diante da vontade de Deus Pai. E aí eu e você nos colocamos numa condição de que nós somos melhores que Jesus. Quando eu me coloco numa posição de exaltação, quando eu me coloco numa posição onde eu busco retribuição do mundo e não do Pai, o que eu estou querendo dizer com isso? De uma forma bem simplista, que eu importo mais do que Jesus. Porque ele, que era o Cristo de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens.
Esse que é o nosso Salvador, esse que é o quem vos fala aqui no texto de hoje, deu o exemplo. Porque ele, em momento nenhum, buscou aprovação e recompensa humana. Em momento nenhum, ele buscou sentar na mesa, porque ele poderia entrar num jantar desse e sentar na ponta da mesa. Ele poderia entrar num jantar desse e falar: se ajoelhem diante do Deus Todo-Poderoso. Diante daquele que criou todos vocês. Diante daquele que é o verbo de Deus. Diante daquele que é o logos de Deus. Diante daquele sem a qual nada subsiste. Por ele são todas as coisas. Todo joelho vai se dobrar diante dele. E ele entrou para jantar e não se sentou na ponta da mesa. Ele não se sentou no lugar de honra na mesa. Ele não entrou no jantar, e ele na verdade não organizou um jantar ou qualquer outra coisa que seja. Os discípulos dele não eram pessoas proeminentes. Mas antes, o evangelho de Deus é loucura para o mundo. O Senhor escolheu revelar as coisas dele aos pobres, e não àqueles que eram os poderosos da época. O Senhor escondeu dos poderosos da época o evangelho dele. Olhando por esse prisma, que vergonha é nos chamarmos de discípulos do Senhor Jesus Cristo, quando o que nós estamos buscando é a recompensa mundana, nas nossas intenções, seja num jantar, seja num comportamento do trabalho, seja ao buscar ter uma amizade profunda com alguém, quem vai ser o meu padrinho de casamento, quem eu vou chamar para uma viagem, com quem que eu vou pescar. Qualquer coisa que a gente possa fazer, nosso coração pode ser enganoso o suficiente para incutir intenções que são de retribuição. Sabendo isso, e mesmo sabendo isso, o nosso mecanismo de recompensa, ele é ardiloso. Nós buscamos retribuir e sermos retribuídos. Será que estamos retribuindo a outros apenas porque fomos favorecidos um dia por essas pessoas? Por exemplo, vou chamá-lo para o meu casamento, porque ele me chamou para o dele. Eu te chamo para o jantar, ofereço alguma coisa, para que eventualmente, se eu precisar, esteja disponível. Então, é aquela situação assim, uma mão lava a outra, sabe? Eu vou cuidar bem desse cara aqui, eu vou tratar ele bem, eu vou dar atenção para ele, eu vou cuidar do nosso relacionamento aqui, porque ele é filho do prefeito, porque ele é amigo de um vereador, porque ele conhece pessoas poderosas, porque um dia eu posso conseguir um emprego na empresa dele. Por N motivos eu posso ter o interesse de nutrir um relacionamento. E isso é uma coisa que eu não consigo saber do seu coração, ninguém aqui consegue saber do coração do outro, mas você consegue. Olhando para si mesmo e para os relacionamentos que você tem e que você tem mantido e nutrido, se pergunta: por que eu estou andando atrás desse relacionamento? Qual é a minha motivação? É genuína a minha motivação? É por amor a um irmão? Ou é porque um dia eu posso precisar desse cara? Ou é porque um dia eu posso precisar desse cliente? Ou é porque um dia eu posso precisar desse amigão que eu tenho? Ou, e aí, nos dias de hoje, para confrontar diretamente a ideia de que isso é literal, eu posso encher um jantar de pobres e mendigos, porém, com a intenção de divulgar isso e postar nas redes sociais. Nós vemos empresas hoje fazendo ações sociais, milhão, ajudando pessoas, fazendo várias coisas. Aí você fala: bom, esses caras estão sendo piedosos, né? Não, de maneira nenhuma. O que o Senhor está atacando aqui não é o jantar, é a intenção. Se eu estou enchendo um jantar de pessoas que, igual o Senhor fala aqui, de aleijados, pobres, mancos e cegos, mas eu estou fazendo isso para ganho próprio, seja para eu impressionar uma pessoa, seja para eu ganhar dinheiro, seja para ser um marketing gratuito. Vou lá, por exemplo, tem uma empresa e eu preciso fazer uma doação porque, afinal de contas, estou me sentindo propenso a fazer uma doação. Aí eu vou lá e faço uma doação para a ONG Viver. Gente, não é muito bonito fazer uma doação para a ONG Viver? E quando você posta, então?
Mac Dia Feliz. Compra aqui, ó, o McDonald's dá todo o dinheiro para a ONG Viver. Tá tudo bem fazer isso. Legal, eles estão ajudando a ONG Viver. O problema aqui é, num cenário de um cristão, se você de fato crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você faz isso e não conta para ninguém. Ninguém precisa saber que você fez uma doação para a ONG Viver. Porque isso tem proveito para você mesmo. Isso exalta o seu nome. Isso engrandece quem você é. Faz e fica em silêncio. E escuta sua carne gemer, que ninguém sabe o que você fez. Porque a carne geme, que você fez uma boa ação e ninguém ficou sabendo. Como é terrível o nosso ego, meus irmãos. E aí a gente entra num outro ponto. E as minhas autorrecompensas? E quando eu mesmo me recompenso? E quando eu mesmo preciso me retribuir em tudo que eu faço? Trabalhei a semana toda, agora eu posso me presentear com isso. Aí eu vou lá e compro uma roupinha. Aí eu vou lá e compro uma viagem. Eu vou lá e fico preguiça, entendeu? Eu chego em casa, tá cheio de coisa para fazer, e eu fico deitado e chego no centro e falo assim, trabalhei a semana inteira, cara. Não vou fazer isso agora. Precisava ser feito, mas não vou fazer isso agora. E eu me coloco nessa posição, meus irmãos. Ou, e aí vai principalmente para homens que vão se casar ou que já estão casados. Eu já pago as contas de casa, então agora eu cheguei e eu preciso ser servido. Isso é eu querendo recompensa. Afinal de contas, trabalhei o dia inteiro, estou pagando as contas, entendeu? Chego cansado, sento no sofá. E aí, mulher, o que vai ter para o jantar? Pô, mas e minha camiseta que não está na pilha? Isso não precisa ser com a esposa não, tá? Pode ser com a sua mãe, pode ser com qualquer pessoa. Ou, num cenário da igreja, pô, mas eu já sirvo tanto na igreja, deixa alguém fazer, vai. Eu vou descansar, já está bom já. Qual é o seu mecanismo de autorrecompensa? Qual é o seu mecanismo de você falar assim, mas eu mereço? Nós temos esse mecanismo. Alguém aí tem esse mecanismo? Eu tenho. Queridos, isso é a carne. Isso é o nosso corpo pedindo por reconhecimento de nós mesmos. Você merece. Você fez, então você merece. Você trabalhou, então você merece. Você investiu, então você merece. Você doou seu tempo, então você merece. Quem diz que você merece? Quem disse que sou eu que defino quando e o que eu mereço? Afinal de contas, é a minha vontade que está decidindo agora o que eu mereço? E aí, nós, vivendo debaixo de todo esse mecanismo de retribuição que nós temos na nossa cabeça, da gente buscar recompensa, buscar retribuição, buscar algo em troca do irmão, do amigo, do parente, do patrão no trabalho, ou até de nós mesmos. Onde fica aquele que está necessitado no meio disso? Onde fica aquele que não tem nada para te dar em troca e está precisando? E aqui, quando a gente lê o texto, da nossa mente, uma palavra ressalta, mas eu quero policiar com vocês isso. O texto não está falando de ricos aqui. O texto está falando de vários aspectos. O texto fala, vamos ler o 12. Quando você der um banquete ou jantar, não convide, primeiro, seus amigos, irmãos ou parentes. E aí, o quarto caso aqui é nem seus vizinhos ricos. Ele não está falando aqui, não convide irmãos ricos, amigos ricos, parentes ricos e nem vizinhos ricos.
É só o vizinho que é rico. Porque o vizinho pode ser pobre. Mas o resto, que são os outros 3 casos que ele cita aqui, que é amigo, irmão e parente, tem vínculo afetivo com você. Então, nem sempre o ganho é financeiro. E o Senhor coloca isso aqui claramente. Porque de 4 casos, 1 é financeiro. Os outros 3 não são. Não são de forma nenhuma. E depois, quando ele vai falar, refutar isso, ele vai falar de pobre, primeiro caso, pobre, aleijado, manco e cego. Por que pobre? Como primeiro caso que a gente não quer chamar. Porque nem sempre a gente chama as pessoas por causa do dinheiro, mas muitas vezes a gente deixa de chamar por causa de dinheiro. Muitas vezes a gente deixa de chamar porque a pessoa não está no nosso círculo social econômico. A pessoa não come no mesmo lugar que eu, a pessoa não consegue dividir a mesma refeição, e aí eu vou investir nessa amizade, mas no dia que eu quiser viajar, esse cara não vai poder viajar comigo, no dia que eu quiser ir num restaurante, ele não vai poder ir num restaurante comigo, no dia que eu quiser fazer tal coisa, ele não vai poder fazer comigo. Então, não dá para eu ter uma amizade com esse cara, velho, porque o cara não dá, velho, entendeu? E nós usamos esses mecanismos, muitas vezes, sem perceber. Sem perceber, a gente separa isso na nossa cabeça. E não só financeiramente falando, mas emocionalmente é aquele irmão que dá trabalho. Aquele cara que é difícil conversar. Você vai conversar com o cara, você não entende muito o que ele fala. Você tem que ficar fazendo muitas vezes você sente, tem algumas pessoas que vai conversar, você sente que tem que fazer um esforço para conversar. E não é porque aquela pessoa é daquele jeito. Muitas vezes é porque você não se sente confortável em conversar com ela. Ou aquela pessoa que chega para conversar com você e você sente que a pessoa só te suga. Tudo que ela fala com você é problema. Tudo que ela fala com você são coisas dela. E automaticamente você pensa assim, não dá para conversar com essa pessoa. Essa pessoa é só BO. Essa pessoa só fica me pedindo conselho. Tudo que eu falo com essa pessoa parece que eu saio exausto da conversa. Quem disse que não é para ser assim, meus irmãos? Você acha que o Senhor Jesus passava e a galera ficava dando conselho para ele? Por onde ele passava, ele ficava exausto, com certeza. Nós somos chamados para seguir os passos de Jesus. Então, nós somos chamados para sermos, que bênção que é nós podemos ajudar um irmão e não receber nada em troca. Eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 16, uma parábola, do 19 ao 26. Nós não vamos ler ela inteira, mas nós vamos ler do 19 ao 26. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão, ou seja, para o céu. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ou seja, o rico foi para o inferno e o mendigo foi para o céu. Tá? Então, o rico morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava, 23, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão, de longe, com Lázaro do seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. No inferno, lembra que ele está no inferno. 25, mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Amados, esse texto não fala de salvação. Esse texto não fala que você precisa dar migalhas para o pobre para você ser salvo. Mas esse texto fala que, durante a vida do rico, ele recebeu retribuição na terra. O rico recebeu consolo, ele recebeu muitas coisas enquanto ele estava na terra. Mas o fato dele não dar nada para o mendigo, o fato dele ser indiferente ao mendigo, demonstra que esse rico, esse homem rico aqui, que a gente não sabe o nome dele, ele não era um servo do Senhor.
Ele não era um homem que tinha o seu coração trocado. Ele não era um homem que pensava e olhava e seguia os ensinamentos de Jesus. Mas o mendigo sim. O mendigo sim, porque o mendigo estava com Abraão. E aí o que Abraão fala aqui é que na vida dele, ele já recebeu as recompensas do mundo. Só que agora, para a eternidade, você vai ficar aí. Enquanto que o mendigo sofreu na terra e não recebeu as recompensas aqui, mas recebeu a recompensa dele eterna na glória. E aí isso traz à memória o verso 14 do nosso trecho, que fala: feliz será você, no capítulo 14, verso 14. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então, essa é a nossa recompensa do Senhor. Por que o rico não deu a Lázaro as migalhas da sua mesa? Porque Lázaro não estava em condições de retribuir nada de bom. A vida do rico era regida pela lei da reciprocidade, pelos benefícios terrenos que ele poderia receber em todas as suas relações. O homem rico não fez nada de mal a Lázaro, porém ele tampouco demonstrou cuidado ou empatia. Vamos abrir em Provérbios 19, 17. Provérbios, capítulo 19, verso 17. Diz assim: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. A nossa recompensa, não se enganem, isso não quer dizer que você vai dar 50 reais para um mendigo na rua e você vai achar 100 reais na próxima esquina com juros. Não quer dizer isso. A recompensa do Senhor não é uma recompensa mundana. Pode ser sim que Deus te recompense no mundo. Pode ser sim que o Senhor te dê muitas coisas para que você possa dar mais ainda. Mas não se enganem, o Senhor nos recompensa eternamente com galardão. É nos céus e é na presença dEle que nós vamos ser recompensados pelas nossas boas obras. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 4, 3. Ou seja, que os nossos corações e intenções estejam sempre atentos e vigilantes, pois talvez estejamos buscando a recompensa terrena momentânea e não a celestial e eterna, quando estivermos finalmente com o Pai. E se eu puder resumir tudo esse estudo em uma frase e em uma pergunta, o que Jesus está nos ensinando é: aquilo que você pensa que o mundo pode te recompensar é temporário e tem mau cheiro. Haja de acordo com o que eu ensino, e mesmo que você não encontre recompensa nesse mundo, meu Pai pode te recompensar no momento que Ele quiser, seja aqui ou nos céus. E a pergunta que eu faço para vocês é: estamos em busca de agradar o meu ego e a homens? Ou eu estou procurando agradar ao Senhor? Porque a resposta para essa pergunta, se eu estou buscando agradar ao Senhor ou a homens, vai me guiar se eu estou em busca de retribuição mundana ou se eu estou em busca de seguir aos passos de Jesus. E para encerrar, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Mateus capítulo 6, verso 19 a 21 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E o 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, queridos, que nós tenhamos o nosso coração voltado para o Pai, que nós tenhamos os nossos corações voltados para assuntos do reino, e que nós sejamos honestos mesmo. Senhor, sonda o meu coração e revela no meu coração se eu tenho feito qualquer coisa buscando retribuição, se eu tenho feito qualquer coisa em troca, porque servir ao Senhor é fazer as coisas
sem esperar nada em troca, meus irmãos. Porque assim foi o nosso Senhor. Porque assim foi o nosso Salvador. Amém? Paizinho amado, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te agradeço porque o Senhor nos deu exemplos tão claros, Pai, pelo Teu Filho. Te pedimos que o Senhor continue transformando as nossas vidas, que o Senhor continue moldando o nosso coração. Que essa palavra gere frutos, que essa palavra gere transformação nos nossos corações. E que nós não sejamos hipócritas, Pai, de ouvir essa mensagem e sair daqui e fingir que não aconteceu nada, Pai. Mas que essa palavra nos incomode constantemente, para que nós sejamos embaixadores do Teu reino e não envergonhemos, Pai, o nome do Teu Filho e do Teu Evangelho. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.